acontecendo lá no Rio Grande. Sim. É aquela enchente. Mas aí nós fomos ver uma estatística aí, é o estado que menos tem igreja. Tá? E lá é centro de... Sim. Tá? Ok. Que não agrada aos olhos de Deus. Sim. Será que Deus não está chamando a eles a uma responsabilidade? Fala, seus mal diagramados, as tentativas de reescrever a história acontecem em tempo real. Enquanto no passado os revisionismos rolavam com um certo distanciamento histórico, agora eles ocorrem simultaneamente aos fatos e geram uma guerra de narrativas constante e bastante cansativa, principalmente porque essa guerra é travada por canalhas e gente tão burra que eu não consigo desejar outra coisa senão a morte a essas pessoas. Ai, que horror, Helder, não precisa tanto. Irmão, morre aí um pouquinho, por favor, tá? Na tragédia gaúcha mesmo tem ocorrido uma verdadeira força-tarefa para procurar culpados na imprensa e o maior culpado, Eduardo Leite, é muitas vezes poupado dessa busca insana. O jornalismo declaratório tem sido um prato cheio para desviar o foco nesse sentido e abre o microfone para pessoas que, se ainda não deitaram num caixão de madeira, certamente já morreram socialmente. Caso de Aécio Neves. Quem tem menos de 30 anos nunca ouviu falar desse deputado federal mineiro pelo PSDB. É quase como a banda Crazy Town, só que ainda mais desconhecido. Apesar da sua impopularidade e fracasso na vida pública atual, já foi candidato a presidente, chegou a ir para um segundo turno em 2014 e terminou na segunda colocação, gerando uma das fotos mais divertidas da nossa política, que é aquela que reúne o então candidato com o apresentador Luciano Huck, ambos desolados pela virada de Dilma Rousseff aos 45 do segundo tempo. A Folha achou de bom tom ressuscitar Aécio para opinar sobre a atuação do governo federal nas enchentes gaúchas e cedeu uma coluna para o deputado que acusa o governo de fazer política em cima de um caso político. Mas antes de continuarmos com esse tema, fiquem agora com uma mensagem de nossos patrocinadores e do nosso garoto propaganda, o Marco Bezzi. Ô louco, bicho! Eu acabei de voltar da academia e decidi ir com uma camiseta normal de algodão. As minhas camisetas favoritas estavam todas lavando e eu me dei mal. Ela esquentou, eu não parava de suar e o cheiro não fez ninguém chegar perto de mim. Além de tudo, eu tirei ela do varal e ela tava toda amassada. Fui na padaria depois tomar um café, né? Depois da academia, é sempre gostoso. E as pessoas estavam me olhando estranho, se esquivavam. Sim, eu tava fedendo. Mas eu tenho solução para esses problemas não chegarem a você. E eu tenho certeza que você não quer se afastar das gatinhas que cruzam seu caminho, nem passar essa vergonha que eu passei hoje pela manhã. Eu te faço uma pergunta. Você sabe qual é a camiseta que resolve todos esses problemas? Eu nem preciso dizer, né? Se você ainda não sabe de qual camiseta eu tô falando, a resposta está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, com um presente dessa marca que é... Descubra! Bora! Parece que vivemos eternamente presos no dia da marmota, em que uma situação com esse perfil é vista como um fato isolado e que não pode receber um tratamento político com apontamento de responsáveis e busca de soluções que, goste-se ou não, passam pela política. Ronaldo Caiado, que até semana passada era visto como postulante ao Planalto em 2026, mesmo com chances de atingir menos votos que Padre Kelmon, também se posicionou para criticar Lula e dizer que o presidente deveria transferir o gabinete para o Rio Grande do Sul, que é o que ele faria num momento como esse. O que me irrita nessa situação é o seguinte: para que perguntar para alguém que jamais será presidente o que ele faria nessa situação? Eu também faria muitas coisas diferentes, como prender o Eduardo Leite, mas eu sou tão presidente quanto o Caiado, que ainda por cima é um cínico, já que ele mesmo é parte do problema e fundador da União Democrática Ruralista, UDR, que é uma espécie de partido paralelo negacionista climático fundado nos anos 80, quando isso nem era tão popular. Quando se é parte de um problema, para evitar o risco de passar vergonha, o silêncio é sempre a atitude mais recomendada. Mas isso é
puro diversionismo dos dois, porque o próprio Eduardo Leite já assumiu que a culpa é dele mesmo. Em entrevista à Folha de São Paulo, o queridinho da massa cheirosa mostrou que pode até articular muito bem as palavras do ponto de vista da oratória, mas é cognitivamente tão precário quanto o Jair. No papo, o mandatário gaúcho assumiu com todas as letras que sim, foi avisado sobre os riscos de tragédia como essa, mas resolveu ignorar por ter outras agendas. E sabe quantos foram os avisos nos últimos 6 anos? Não um, nem dois, mas 67 avisos totalmente ignorados para manter agendas como privatização do Banrisul, arroxo do salário de funcionários públicos, flexibilização de leis ambientais e desoneração da folha de pagamento para empresas amigas que financiam a campanha. A falta de habilidade para lidar com a situação é tanta que, mesmo tendo espaço no Roda Viva com vários jornalistas simpáticos a ele, Leite conseguiu uma reação de total desaprovação e desprezo vinda de Kelly Matos, da Gaúcha ZH, quando criou mais uma desculpa para não assumir seus BOs. Temos esse serviço, o radar ainda não chegou. Tá? Eu vi há 1 semana e meia atrás, estava sendo fechado, empacotado. E se a RBS rifou o cara assim, é porque tá difícil mesmo defender uma atuação tão pífia do menino de ouro de Pelotas. Mas, se até para setores da imprensa simpáticos à direita limpinha fica difícil manter a defesa do governador, outros setores da sociedade apelam para explicações fantasiosas e preconceituosas para não enxergar o óbvio. Entre fanáticos religiosos, muitos apelaram para a abordagem de que o Rio Grande do Sul estaria sendo punido por ter eleito um governador homossexual. E isso provocou a ira de Deus. Eu me envergonho por ser gaúcho e ter hoje como governador Eduardo Leite, cujo primeira-dama é outro homem. Sim, justamente a única qualificação do tucano tem sido explorada pelos crentes para explicar o porquê 2/3 dos municípios gaúchos estão submersos no momento. Já outros fanáticos preferem insinuar que o estado passa por essa situação por ter a maior quantidade de terreiros do Brasil e uma população que é mais adepta do candomblé e da umbanda que os baianos. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul, ele é um dos estados com maior número de terreiros de macumba. É o maior número, mais do que a Bahia. E já vinham em algumas, eu estava vendo ontem, em algumas igrejas, alguns profetas já estavam anunciando em janeiro, fevereiro, sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul. E que o que acontece agora é apenas uma revolta divina contra esses desvios de conduta do povo gaúcho. O Rio Grande do Sul, há muito tempo, abraçou a bruxaria e o satanismo. Isso é fruto de um problema tipicamente brasileiro. A crença em Deus supera até a nossa religiosidade, porque é cômodo. Se deseja algo, Deus proverá. Se atingir o objetivo, Deus te agraciou. Se ainda não rolou, não se preocupe. Deus vai te capacitar para o momento certo. E se você foi punido, é porque desagradou Deus de alguma maneira e mereceu passar por isso. Basicamente, Deus é a pergunta e a resposta para todos os seus anseios. É uma forma preguiçosa, alienante e perigosa de viver, já que te impede de cobrar ou questionar os verdadeiros culpados por situações que afetam diretamente sua vida. Não, você não é um porque Deus assim quis. Você está nessa situação porque o país foi configurado para te manter pobre e não contestar essa situação. E se você quer prosseguir, avançar, evoluir, pastores te levam a confiar que tudo é apenas fruto de esforços e decisões pessoais. Todos podem chegar lá pelo próprio esforço e aqueles que confiam em Deus podem ter vantagens nessa disputa, como se tivessem um turbo instalado na corrida de fudidez da nossa vida cotidiana. E não adianta mostrar evidência empírica de que isso está errado, de que a igreja não explica tudo e de que o Eduardo Leite ser gay não é um problema, mas ser incompetente sim. Porque quando alguém tenta contestar essa herança do pensamento primitivo, rebatendo que nem tudo tem a ver com Deus, ainda é taxado de intolerante, chato ou arrogante. Além disso, é preciso debater sobre quem realmente acredita nisso e quem só
atua dessa maneira para manipular ignorantes. Algo me diz que pelo menos entre os líderes que apostam no negacionismo religioso para explicar desgraças, há uma boa dose de cinismo obscurantista. A ideia de Deus compartilhada entre evangélicos, neopentex e católicos da renovação carismática hoje é de uma devoção ao anti-intelectualismo, antipolítica e anti-ciência. O cosmólogo Carl Sagan acertou ao dizer em 1996 que a junção de analfabetismo científico, tecnologia e poder seria a fórmula perfeita para o desastre. Ele não viu sua análise se concretizar, porque morreu antes. O desenvolvimento tecnológico permitido com os avanços da ciência também permite agora o fenômeno assim observado por Humberto Eco, que viu as chamadas redes sociais como dispositivos que dão a palavra a uma legião de imbecis que antes, sem microfones e câmeras à disposição, não tinham a possibilidade de prejudicar a coletividade. Ou, como dizemos aqui, sem tanta elegância, antes esses doidinhos de bairro estariam apenas puxando trenzinho de lata na pracinha e não virando governadores, deputados, pastores e influencers digitais. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram, e posso fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, são presentes também no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E também não deixem de continuar doando para as cozinhas solidárias do MTST lá no Rio Grande do Sul. É isso aí para todos aqueles que acreditam em explicações preguiçosas, explicações religiosas e explicações conspiratórias para o que acontece agora lá no Rio Grande do Sul. Só temos uma coisa para te dizer: não passarão.